Graças pais, irmãos e irmãs, vamos hoje continuar a nossa série de estudos conhecendo a Palavra de Deus e hoje nós vamos iniciar a nossa apresentação do livro de Colossenses, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E o subtítulo que nós demos a este estudo é A Preeminência de Cristo. Então vamos primeiramente olhar o nosso texto de referência, que é Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 17, que diz o seguinte: Ele, é uma referência a Cristo, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então esse é o nosso texto de referência para a nossa consideração da carta de Paulo aos Colossenses como um todo, tanto no que nós vamos tratar hoje, quanto no que nós vamos apresentar na continuação desse estudo, na exposição, então, dos temas e dos assuntos da carta de Paulo aos Colossenses. Mas, como nós sempre fazemos, primeiramente nós vamos tratar da autoria, da data e da ocasião na qual esta carta foi escrita. A autoria é fácil de ser verificada, é constante, né? Está registrado no capítulo de número 1, nos versículos de números 1 e 2, são os versículos iniciais da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, o que nós encontramos é que os autores, eu vou explicar isso, são Paulo e Timóteo. Né? Mas qual a relação dupla, né, da autoria aí? Paulo, na verdade, é o autor intelectual, ou seja, foi da mente e dos lábios do apóstolo Paulo que fluíram, né, as palavras e os pensamentos do texto, e Timóteo, ele funcionou ou atuou como um amanuense, ou seja, como aquela pessoa que escreveu o que o outro estava falando. Né? Nós popularmente chamamos também de escriba, algumas pessoas chamam de secretários, por aí vai. Mas o importante é nós sabermos que, embora esta carta ela apresente dois autores, Paulo e Timóteo, mas a autoria intelectual de Paulo e a ação de Timóteo como um secretário, como um amanuense. Então, é uma dupla autoria estabelecida deste modo. Né? Bem, a data na qual essa carta foi escrita. O que nós sabemos é que ela foi escrita no ano 62 da era cristã. Portanto, ela foi escrita na mesma época em que Paulo escreveu a sua carta aos Efésios e a Filemon. Então, Colossenses, Efésios e Filemon, estas três cartas escritas no mesmo ano e tendo o mesmo local de origem. Mas, como integrante deste grupo, juntamente com a carta aos Filipenses, esta carta aos Colossenses compõe aquelas cartas que são chamadas de cartas da prisão. Embora a carta de Paulo aos Filipenses haja sido escrita alguns anos antes. Né? Essas três restantes, Efésios, Filemon e Colossenses, foram escritas na mesma época. Qual a ocasião, então? A ocasião na qual esta carta foi escrita foi exatamente aquela na qual o apóstolo Paulo encontrava-se preso, né, em Roma, aguardando apresentar-se ao imperador, que julgaria finalmente, ou seja, daria o último decreto, o último posicionamento com relação às acusações que haviam sido levantadas contra Paulo. Né? Paulo, como já dissemos antes, ele foi entrando com uma espécie de apelação, né? Uma acusação que começou a ser levantada contra ele lá em Jerusalém e que, por esses recursos de apelação, chegou a ser conduzida, né, levada até Roma, e Paulo estava então numa casa alugada, ele estava como detido em uma casa, né, e aguardando ali apresentar-se ao imperador
que julgaria, então daria a palavra final acerca das acusações que contra ele, contra Paulo, foram levantadas. Algumas informações importantes que nós precisamos ter para esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Primeiro, nós vamos tratar da relação entre Paulo e a igreja da cidade de Colossos, né? Ao contrário do que também algumas pessoas inicialmente pensam, quem na verdade implantou o trabalho de pregação do Evangelho na cidade de Colossos foi o companheiro de ministério de Paulo, Epáfras, né? Então a plantação do Evangelho em Colossos não foi feita pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras. No capítulo 1, versículo número 7, nós encontramos o seguinte, falando sobre o Evangelho, o versículo 6 assim, que chegou até vós, como também em todo o mundo está sendo produzido fruto e crescendo, tal qual acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, quem iniciou o trabalho de plantação do Evangelho na cidade de Colossos foi Epáfras. Provavelmente, Epáfras também implantou o Evangelho em outras duas cidades daquela região, Laodiceia e Hierápolis. No capítulo de número 4, ou seja, o último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo, falando de Epáfras, diz assim, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Embora o apóstolo Paulo esteja fazendo uma referência à preocupação no bom sentido, né? Ou seja, ao zelo que Epáfras tinha, pode-se entender de uma forma não equivocada, né? De que Epáfras ele também foi o plantador do Evangelho nas cidades de Laodiceia e Hierápolis, que ficavam na mesma região, na mesma província romana, cuja capital era Éfeso, a província romana da Ásia. Ainda mais, né? Além disso, Paulo diz aos Colossenses, né, que assim como os de Laodiceia, ele não conhecia, aqueles irmãos da cidade de Colossos não conhecia a Paulo pessoalmente. No capítulo número 2, versículo 1, também há este registro. O apóstolo Paulo diz assim, gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, aqueles irmãos da cidade de Colossos, até essa ocasião, ainda não haviam conhecido o apóstolo Paulo pessoalmente. Conheciam algumas pessoas do relacionamento de Paulo, Tíquico, por exemplo, né? Onésimo, né? Filemon era membro da igreja em Colossos. Então, algumas pessoas tinham uma proximidade, ou conheciam Paulo, ou tinham uma relação um pouco mais próxima com Paulo, mas a igreja como um todo ainda não conhecia Paulo face a face, não conhecia Paulo pessoalmente. Então, esta era a relação entre Paulo e a igreja de Colossos. Paulo, embora conhecesse aquela igreja, conhecesse algumas pessoas daquela igreja, não foi ele que iniciou aquele trabalho. Quem iniciou foi Epáfras. Outra informação que é importante nós lembrarmos e que não diz respeito somente à carta de Paulo aos Colossenses, é o que se trata da circularidade da carta, especificamente de Paulo aos Colossenses. Embora esta carta realmente haja sido escrita para uma comunidade cristã, é interessante nós sabermos que Paulo, nesta mesma carta, recomenda intercambiar a carta que ele escreveu também para a igreja em Laodiceia.
Então, no capítulo 4, no versículo número 16, o apóstolo Paulo disse o seguinte: e, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Então, embora esta carta houvesse sido escrita para a igreja na cidade de Colossos, nós observamos, em razão desta recomendação do apóstolo Paulo, que esta carta aos Colossenses poderia ser uma espécie de circular, né? Carta com um tema e que deveria ser lido por diversas igrejas. Mas o correto, ao menos o mais seguro, é nós afirmarmos que ao menos ela podia ser intercambiada com a carta que Paulo escreveu aos Laodicenses. Alguns podem perguntar, mas que carta é essa de Paulo aos Laodicenses? Nunca ouvi falar, não está na Bíblia. Não está mesmo, porque ela se perdeu. Historicamente, este documento perdeu-se. O que nós temos é a carta que ele escreveu aos Colossenses. Então, essa circularidade, né, essa função rotativa, vamos dizer assim, das cartas aos Colossenses e aos Laodicenses, esta intercambiabilidade, é importante nós sabermos que ela foi recomendada, que ela certamente foi executada, mas isso também nos diz ou nos dá algumas pistas sobre temas que eram importantes serem abordados pelas duas igrejas. Tá? Então, essa informação nós precisamos tê-la e levá-la em consideração devidamente. Isso indica que havia, nas duas igrejas, né, havia desafios em comuns, mas cada uma também tinha as suas questões específicas. Então, algumas coisas que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses servia não só para os Colossenses, mas ao menos, ou no mínimo, para também os membros da igreja de Laodiceia. Muito provavelmente, como nós temos até hoje serve para nós, serviria também para algumas igrejas. Mas há questões específicas da igreja de Colossos. Então, por isso essa carta era aos Colossenses. Ela deveria ser lida pelos Laodicenses, deveria haver essa intercambiabilidade, mas era uma carta escrita para aquela comunidade específica dos irmãos que moravam, residiam na cidade de Colossos. E é importante ainda nós também lembrarmos que a igreja em Colossos era uma igreja de procedência gentílica, ou seja, embora houvesse judeus em todos os lugares, né, houvesse também alguns cristãos judeus em boa parte daquela região, do mundo daquela época, a igreja em Colossos ela era fundamentalmente formada por gentios e não por judeus. E em razão do local onde Colossos ficava, certamente sofria a ação ou sofria a pressão da prática da idolatria, da prostituição cultural, do assédio dos judaizantes, de grupos heréticos. Então, ela sofria o assédio desta gama de fatores. Mas por que isso? A cidade de Colossos ficava exatamente na mesma região da igreja de Laodiceia, Tiatira, Sardes, Éfeso. Né? Que igrejas eram essas? Laodiceia lembram-me quando no livro do Apocalipse, no início, a igreja escrita há cartas escritas a 7 igrejas da Ásia. A cidade de Colossos ficava exatamente na mesma região. Então, os problemas que algumas enfrentavam eram problemas comuns. O culto a Diana, por exemplo, ou a Artemis, era um culto famoso no templo que ficava na cidade de Éfeso. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia um afluxo muito grande de pessoas para prestar este culto a Diana.
Neste culto havia a prática da prostituição ritual, e isso também graçava, né, naquele meio ou no ambiente daquelas cidades, e por aí vai. Então, os crentes em Colossos, eles sofriam muitos dos mesmos assédios e enfrentavam os mesmos desafios e os mesmos problemas que algumas outras igrejas daquela região. Qual é a estrutura formal desta epístola de Paulo aos Colossenses? Bom, ela segue, como já dissemos, com também referência a outras cartas que nós até aqui temos abordado, outras epístolas que até aqui temos apresentado. Elas seguem, assim como a carta aos Colossenses, a estrutura epistolar da época. Não é? Então, qual era a estrutura? E é sempre bom nós lembrarmos disso. Tinha uma introdução. Neste caso, a introdução ela é composta dos versículos números 1 do capítulo 1 até o versículo número 12 do mesmo capítulo. Então, Colossenses 1, de 1 a 12, compõe aquilo que nós chamamos de introdução da epístola. Nessa introdução, ou o que compunham a introdução? A identificação do remetente, destinatários, isso nós encontramos em todas as cartas, já mencionamos isso. Mas também ação de graças e oração. Uma ação de graças ou uma oração, às vezes figurava numa epístola e às vezes não. Neste caso, nós temos na carta aos Colossenses tanto uma ação de graças quanto uma oração. E esses elementos são o que compõem uma introdução de uma epístola ou de uma carta naquela época. Logo, a seguir vem o corpo da epístola. Nós não vamos mencionar aqui o que está no corpo, porque é exatamente o que nós vamos abordar no estudo que virá. Então, o corpo da epístola vai dos versículos números 13 do capítulo número 1 até o versículo 6 do capítulo 4. Então, nós temos toda essa extensão da epístola, e nela é que nós encontramos os temas, as questões, as orientações, exortações, ensinos que o apóstolo Paulo dirigiu àquela igreja situada na cidade de Colossos. Depois vem a conclusão. Então, os itens básicos: introdução, o corpo e uma conclusão. Na conclusão, nós temos as referências pessoais, versículos números 7 a 9 do capítulo 4, e saudações finais, versículos 10 a 18 do capítulo 4. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, ela segue, ela apresenta, ela contém todos os elementos de uma carta daquela época. A introdução, com remetentes e destinatários, com uma oração, com uma ação de graças, o corpo da epístola, ou seja, o tratamento das questões, o encerramento, uma conclusão na qual há referências pessoais, agradecimentos pessoais, né? E há também no finalzinho uma saudação, ou seja, uma palavra de despedida desejando algo de bom, de proveitoso para a vida dos endereçados. Então, a carta de Paulo aos Colossenses cumpre e atende todos esses requisitos de uma estrutura comum das cartas daquela época. Então, é importante nós levarmos isso em consideração. Quando nós lemos cartas de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, 1 Timóteo, qualquer carta, a epístola, o gênero literário, epístola ou carta, não é nenhum gênero literário religioso. Embora esteja na nossa Bíblia, faça parte dos livros bíblicos, não é um estilo religioso de composição. É uma carta comum da época. Todo mundo se comunicava dentro dessa estrutura. E isso, antes de escandalizar, deveria, na verdade, nos maravilhar. Por quê? Porque Deus, inclusive, usava irmãos nos atos comuns para se comunicar no modo de entendimento das pessoas daquela época, ou na prática de entendimento, de comunicação das pessoas daquela época. É importante nós sempre lembrarmos que a palavra de Deus é revelação de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar disso.
Ou seja, o que significa revelar? Revelar significa tirar o véu, tirar aquilo que está à frente dos nossos olhos e que impede-nos de ver claramente o que está diante de nós. A Bíblia, ela não foi redigida, a intenção de Deus, a proposta de Deus com a inspiração e redação do texto bíblico nunca foi complicar, nunca foi anuviar a visão. Pelo contrário, foi tornar clara a sua revelação. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso. Há pessoas que mais complicam e obscurecem o texto bíblico do que aclaram esse texto. Então é preciso nós sempre lembrarmos disto. A Bíblia é a revelação de Deus, e dentre os diversos gêneros literários pelos quais Deus se fez comunicar, estão as epístolas. Ok? Vamos lá. Qual é o tema principal da carta de Paulo aos Colossenses? Bom, como nós já lemos, no texto de referência e também de acordo com o subtítulo que nós demos a esse estudo, o tema principal de Colossenses diz respeito à preeminência de Cristo, ou seja, a autoridade que Cristo exerce sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre todo o universo. Então, a preeminência de Cristo é o grande tema, é a grande questão da qual trata a epístola de Paulo aos Filipenses. Mas é preciso que nós lembremos do seguinte: embora esse tema seja o principal, devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo, geralmente, quando escrevia uma epístola, ele dividia essa epístola em duas partes, aquilo que nós chamamos de corpo. Tá? Ele dividia em duas partes principais. Que partes principais eram essas? Ele primeiro apresentava as questões teológicas, depois ele exortava ou ensinava ou tratava de como aquela teologia deveria se pronunciar, não é? Deveria se manifestar na prática de vida das pessoas que leram aquela epístola. Então, ele primeiro apresentava a questão teológica, depois ele apresentava as implicações práticas. O apóstolo Paulo faz isso do início ao fim na maioria das suas cartas. Então, a teologia nunca é dissociada da prática. Portanto, a prática deveria sempre ser realizada em função da teologia, ou seja, em função das verdades de Deus, da doutrina de Deus para as nossas vidas. Então, mesmo como, por exemplo, ele fala do relacionamento dentro da família, ele está tratando da prática, da preeminência de Cristo dentro do lar, dentro da vida das pessoas. Então, às vezes é preciso que a gente preste um pouquinho de atenção nessas relações que existem dentro das epístolas. A teologia e as implicações práticas desta teologia na vida das pessoas. Tá bom? Então, o tema principal é a preeminência de Cristo. Eu vou reler o texto lá do capítulo número 1, versículo número 17, que é o nosso texto de referência para esta epístola. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E baseado nessa verdade, o apóstolo Paulo vai opor-se, ou vai exortar ou ensinar os irmãos da igreja de Colossos contra ensinamentos que colocavam outros personagens ou outras pessoas no lugar de Cristo, ou outros princípios de modelo de vida conjugal ou vida familiar que não aquele baseado na preeminência de Cristo, e por aí vai. Então, tudo o que está na carta de Paulo aos Filipenses está relacionado a esta questão, a preeminência de Cristo. Que razões levaram Paulo a escrever sobre isso? Por que ele resolveu escrever sobre a preeminência de Cristo para os irmãos da cidade de Colossos? Quais são as declarações que ele faz?
quais os ensinos que ele apresenta no que diz respeito ao trato deste tema, tanto teológico, né, quanto prático. O que é que Paulo diz, como ele orienta, como ele diz que os irmãos devem entender e viver, o que é que eles devem rejeitar de humano, ou do que quer que seja que esteja fora dessa permanência de Cristo, e o que é que eles devem adotar exatamente em razão da permanência de Cristo. O que é que Paulo diz? Quais são as afirmações que ele faz? Isto é o que nós vamos tratar no nosso próximo estudo. Tá? Então, no nosso próximo estudo nós vamos ver como a permanência de Cristo exerce influência, como ela é aplicada ao entendimento bíblico ou doutrinário do cristão, como também com relação à sua vida prática. Então, na próxima ocasião, no nosso próximo encontro, nós vamos então abordar essas questões um pouco mais detidamente. Então, que Deus abençoe a todos e que nós possamos, munidos do conhecimento destes elementos, tirar o melhor proveito da leitura que devemos fazer ao longo desta semana e do compartilhamento que nós faremos na semana que vem, baseado aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Deus abençoe a todos.